No Caldo de Cultura de hoje, você vai conhecer o trabalho de um artesão especializado na construção de instrumentos musicais. É o luthier. Veja como foi o Festival Penalva, que lembrou um ano da morte do compositor. Conheça a oficina permanente de gravura em metal do Departamento de Artes da Universidade Federal. E dê ouvidos à música celta do grupo Keltoi. Olá! Luthier para os franceses, liutaio para os italianos. No Brasil, o artesão que produz instrumentos musicais não tem um nome específico. O ofício, pouco conhecido pela maioria das pessoas, foi escolhido como profissão por Leandro Mombá. E ele mostra ao Caldo de Cultura os segredos da liuteria. A liuteria é uma profissão muito antiga. A palavra liuteria, né, a própria denominação vem do alaúde, que em italiano se chama liuto. Então os construtores de alaúde eram liutaios, que é o nome do profissional até hoje. E a arte, né, se chamava liuteria, construção de alaúdes. E expandiu para a construção de violinos. O violino é um instrumento mais moderno que o alaúde, então se aproveitou o nome também para a construção de violinos. Né? Para os amigos eu brinco até que normalmente o liutaio é uma espécie de cupim reencarnado em gente, né? Porque tem que ter uma dependência química de trabalhar com a madeira, de se envolver com a madeira. Normalmente, por exemplo, a minha casa, boa parte foi eu que fiz, é madeira. E se pudesse ter carro de madeira a gente tinha, né? Então é uma paixão, Um dia vendo um filme na TV, um determinado ator lá apresentou para um outro, ele fazia o papel de uma pessoa muito rica, e ele estava financiando um construtor de instrumentos a achar o segredo de Stradivarius. E eu achei aquilo tão tão dentro do que eu procurava, assim, um trabalho, uma pesquisa, e envolvia madeira, que me fascinou aquilo ali. Aí eu comecei a me informar sobre instrumentos. Encontrei em Porto Alegre o Carlo Minelli, que era um construtor agora falecido há pouco tempo, e que veio da Itália, né, e que me apoiou de início. E depois, dentro do Brasil, fui para São Paulo, fiquei em Tatuí, né, no Conservatório de Tatuí, que tem uma escola de luteria, e fui me especializando, né, até que um dia, por influência também do Minelli e outros profissionais da área de música, o pessoal me incentivou a sair do Brasil, e eu acabei indo estudar na cidade em que o Minelli nasceu na Itália, que é Gubbio, né, região da Úmbria, né. E é uma cidade medieval, linda, e acabei me especializando lá, conheci os parentes do Minelli lá, e foi super bacana. Bom, as madeiras tradicionais, elas são europeias, né, e se encontram também na União Soviética, até no Japão, nos Estados Unidos, Canadá, até o Alasca. Ela dá praticamente todo o hemisfério norte do planeta, são madeiras conhecidas. E no caso do violino, da viola e do violoncelo, também o contrabaixo, se usa o Acer pseudoplátanos, tem o Acer campestris, que é um tipo de plátano, né, comum na Europa. Então, praticamente, essa é a que mais se usa para confecção de violinos, né? A viola também, o violoncelo e o contrabaixo, né? O átiro ele é utilizado para o braço do instrumento, né, para o braço do instrumento, as laterais do instrumento, né, as laterais e o fundo. Já a frente do violino, viola, cello e contrabaixo
também do violão, do piano, do cavaquinho, desses outros instrumentos a corda, sempre o pinho europeu, que pode ser o abete, tem o pinho rosso, né? São variedades de pinho que servem para a confecção da frente do instrumento. O próprio tampo do violão, a frente é pinho. Do piano também. E o pinho europeu é a madeira que, para frequências altas, é a que mais se adaptou para a confecção de instrumentos, que chegam a 6.000 vibrações por segundo, sendo uma madeira super leve. Essa realmente não tem como alterar. Essa evolução de descobertas de madeiras na Europa antiga foi definindo pela própria qualidade da madeira as que se usam para construir instrumentos. Então, foi uma seleção natural entre os construtores, né, e se definiu essas madeiras que se usam ainda hoje. E realmente alterar essa composição para os instrumentos é arriscado, porque a gente não sabe também da durabilidade que pode dar uma madeira diferente para o instrumento e o risco também de alterar o timbre. Mas existem madeiras alternativas e já se conhece que se encaixam bem, né, na construção. Normalmente o mais difícil da gente conseguir é a madeira cortada como tem que ser. A diferença do corte normal é o corte tangencial, que o tronco ele é dividido em tábuas, e o corte para instrumentos musicais, que é o corte radial, o tronco é dividido em seções acompanhando o desenho dos raios de crescimento. Então essa é a maior dificuldade para a confecção de instrumentos. E adquirindo essa madeira, né, depois de 10 anos normalmente seca e estacionada, como a gente fala, ela já é cortada já próximo das próprias partes do instrumento. Né, no caso, a parte que a gente utiliza para o braço, né, a gente usa os modelos, né, e essa é uma outra parte importante, que é a própria confecção do modelo. Aí tem que ter um conhecimento já do desenho tradicional, das medidas que são bastante já fixas e definidas, né, para o instrumento. Então, a gente chama o toquinho do braço, você começa a cortar o perfil, depois faz os cortes frontais, né, e começa a entalhar o braço do instrumento, né. Então se faz o entalhe do braço, e depois fazem as furações, vão se adaptando as peças nele. Já o ébano para o espelho do instrumento, né, de toda a família, o violino, a viola, o violoncelo, esse já vem num formato já quase pronto, né, que depois é adaptado ao corpo do instrumento. E partimos para a confecção da forma do instrumento, depois de um desenho. Depois que se faz um desenho definindo o formato do instrumento, a gente tira desse desenho a forma, né, que é a parte interna do instrumento, né, que vai dar todo o suporte para a confecção do formato dele, né. No caso, essa é uma forma italiana, porque a gente confecciona o instrumento por fora dela, né, e a forma francesa, que seria o contrário, o instrumento ele é confeccionado pela parte interna da forma, né. No caso, essas são duas formas para o mesmo instrumento. Então, a forma francesa ou italiana. O sistema que eu mais uso é o sistema italiano de construção, que é o sistema mais tradicional da arte da luteria, né, que fica por dentro, que depois é removido do instrumento, né. Então, após a confecção da forma, aí são colados os tacos, né, que esses ficam depois dentro do instrumento, né. Os tacos são arredondados, né, eles começam a ser arredondados já para o formato final do instrumento, né. Depois que são feitos esses cortes, aí nós confeccionamos as laterais do instrumento, e essas laterais são depois dobradas a calor e a gente vai adaptando na parte externa da forma, né.
E após a confecção das laterais, né, quando as laterais já foram coladas, elas são coladas apenas nos tacos, né, aqui nos cantinhos. E então já se usa a forma e as laterais prontas como régua para riscar no fundo do instrumento já o formato dele. E da tábua do fundo, né, então a gente começa a entalhar o formato final do fundo do instrumento, tanto o fundo quanto a frente. E aí começa a se entalhar essas partes curvas. A madeira bruta a gente vai cortando e faz essa parte externa, esse redondo externo, que se chama bombatura. E depois o corte interno, né, deixando uma série de espessuras, né, tanto no fundo quanto na frente. Essas espessuras, né, a gente tem mapas de espessura, né, cada área corresponde a uma espessura certa, e existem outras áreas com espessuras diferentes, que é isso que faz com que o instrumento trabalhe com qualidade, que responda a todas as áreas de frequência das cordas, né? Então esse sincronismo de trabalho de frente e fundo é que faz a qualidade do instrumento, e é a grande pesquisa de todo construtor. Para todos os instrumentos, tanto o violão, o cavaquinho, o bandolim, qualquer instrumento tem essa pesquisa de fazer com que a caixa responda às frequências das cordas e amplie na melhor qualidade possível. Normalmente, a viola, o violino, levando em consideração os outros trabalhos que o ateliê também a gente tem que fazer, você faz em torno de 4, 5 meses, né? Violino e viola. Já o violoncelo já é em torno de 7, 8 meses, né, que é maior. O contrabaixo chega a 1 ano, né, de trabalho. Já o violão é um instrumento que vai uns 3 meses, por aí. Então, é demorado mesmo, é demorado. Eu tenho algumas ideias, se der tudo certo aqui para Curitiba, mas visa mais o Brasil e até mesmo a América Latina. É o projeto de uma escola nessa área, uma escola de luteria, né, que seria um centro de formação de profissionais em construção e restauro de instrumentos modernos e antigos, única praticamente na América Latina, dentro da estrutura que eu imagino, né, que eu estou tentando concretizar, e eu espero que seja por aqui. Daqui a pouco, músicos prestam homenagem ao Padre Penalva e a oficina de gravura que acontece no Departamento de Artes da Universidade Federal. Nós voltamos já. Uma homenagem dos amantes da música a um mestre. Este foi o tom do primeiro Festival Penalva, que lembrou 1 ano da morte do compositor, divulgando sua obra. Nas vozes do Madrigal Vocali, obras do Padre Penalva. O sacerdote, musicólogo, compositor, professor e maestro, que morreu há 1 ano, também foi fundador do grupo vocal, que lembra do mestre com saudade. É uma falta que não dá para... a gente não consegue explicar o que essa falta significa. Mas, por outro lado, acho que isso é um sentimento de todos, que parece que ele continua aí, porque tudo o que a gente faz tem a presença dele, tem a pessoa dele, né? E nós estamos cantando a música dele, então parece que ele está aí. Para homenagear o compositor, foi realizado o primeiro Festival Penalva, que faz parte do programa de extensão Música para Todos do Departamento de Artes da Universidade Federal. Durante o evento, o Madrigal Vocali lançou um CD com obras do compositor. Esse CD foi planejado com ele ainda vivo, e nós planejamos fazer uma peça que ele tinha
composto em 1993, que nunca tinha sido executada. É o Agape 2. E depois do Agape 2 tem as Drummondianas, que ele escreveu com poesias do poeta de Minas Gerais que ele amava e que dizia que já escrevia com música. E depois tem arranjos para música popular que ele fez com uma maestria assim, singular. E então tem esses 3 tipos de música no CD. O Padre Penalva foi um dos mais importantes compositores da segunda metade do século XX e formou gerações de músicos. Além de ter a sua linguagem própria, né, que é linguagem de vanguarda, pós-vanguarda, é uma linguagem que ele passou pelo serialismo, pelo atonalismo. Ele foi uma pessoa do seu tempo, da sua época, com todas as implicações, né, com todos os caminhos que a música caminhou. E no fim da vida ele disse, hoje é uma maravilha, a gente pode compor como quer, a gente pode pôr um acorde perfeito ao lado de um cluster, né, que é uma dissonância grande. Então ele passou por todos esses passos e com certeza é uma referência para toda a geração atual de músicos. O primeiro Festival Penalva contou com apresentações, oficinas e até uma exposição itinerante. Uma mesa redonda reuniu pessoas que conviveram com o Padre Penalva. Entre elas, o maestro Edino Krieger, presidente da Academia Brasileira de Música. Uma das grandes falhas, né, do Brasil em matéria de cultura é exatamente a falta de memória. Então, eu espero que este evento, né, que está marcando um ano de saudade do nosso grande Padre Penalva, que nos faz uma falta muito grande, não só aqui ao Paraná, mas ao Brasil, né, e a música de modo geral. Eu espero que isso se reproduza, né, e que se transforme realmente numa, digamos assim, numa homenagem permanente. Ele foi professor de muita gente, inclusive meu. Foi ele quem me mostrou, na verdade, e me fez conhecer a música contemporânea, essa música do século XX. Ele foi professor na Escola de Música e Belas Artes, eu acho que por mais de 30 anos, né? E ele sempre foi assim muito afetivo, ele tinha um carisma muito grande, uma paixão muito grande pela música e ele passava isso pra gente. Ele era muito assim, ele não gostava de mandar a obra dele para ninguém, ficava segurando tudo para ele assim, né? É jeito dele, né? Mas e agora não, agora esses grupos estão fazendo uma grande propaganda de uma obra muito linda que ele tinha escondida. A gravura como linguagem artística, a história e as técnicas. Estes são alguns dos assuntos abordados no projeto Oficina Permanente de Gravura, que faz parte do programa de extensão Arte na Universidade, da Universidade Federal do Paraná. As primeiras evidências do uso da gravura vêm da pré-história. O próprio corpo servia como matriz para a impressão nas paredes das cavernas. No Egito, blocos de madeira eram usados para imprimir em tecidos. Mas foram os chineses, no ano 800 da nossa era, os primeiros a trabalhar a impressão como conhecemos hoje, sobre o papel. No Ocidente, a xilogravura, que tem a matriz em madeira, foi adotada a partir do século XIV. Já a gravura em metal data do século XV. Eu sempre brinco assim que é uma técnica da Idade Média, né? Porque se você pensar que no século XV, por exemplo, as reproduções eram feitas em gravura em metal até o século XIX, as pessoas às vezes se assustam um pouco, mas na era do computador a gente trabalha com uma prensa manual, né? Com chapas de cobre, então tem toda uma cozinha, um aspecto artesanal que às vezes assusta algumas pessoas, mas também fascina, né? E o que eu acho interessante, quer dizer, porque a gente poderia pensar, por que fazer gravura em metal hoje, né? Eu sempre defendo que a única justificativa, ou a maior, é que o efeito estético que você vai ter com a gravura em metal, só ela vai te dar. Nenhum computador, nenhum simulador vai te dar. Então é por isso que se justifica ainda hoje a gente está trabalhando com uma técnica medieval. O princípio básico da gravura é a multiplicação da imagem. Os suportes podem variar. Na gravura em metal, uma placa de cobre recebe um verniz e pode ser gravada mecanicamente, com ponta seca ou buril e com o auxílio de ácidos. A imagem fica nas ranhuras
e o que é liso aparece em branco. O Departamento de Artes da Universidade Federal promove nos cursos de extensão a oficina permanente de gravura. Esse projeto tem por objetivo estar estimulando não só o fazer da gravura, mas a reflexão sobre esse processo de criação. Então nós trabalhamos tanto com cursos de iniciação, né, abertos a qualquer pessoa que queira fazer gravura, que queira ter essa experiência estética, um curso de capacitação que acontece anualmente, que já é para pessoas que tenham alguma experiência com a gravura, e além disso nós promovemos palestras abertas à comunidade, conversas com artistas gravadores. Estamos, a partir de 2003 agora, atendendo crianças da rede pública de ensino, e temos um projeto voltado a portadores de necessidades especiais e também cursos para educadores, então o leque é bastante amplo. As informações sobre a oficina de gravura estão disponíveis na internet, no endereço www.artes.ufpr.br. E no próximo bloco, dê ouvidos à música celta do grupo Queutói. O Dê Ouvidos dessa semana traz o grupo Queutói. O nome do grupo é autoexplicativo. Queutói é a palavra de origem grega usada para denominar o povo bárbaro que habitava ao norte da Europa, Grã-Bretanha e Irlanda desde a pré-história. Os celtas, como são conhecidos hoje em dia, deixaram uma herança musical que influenciou grande parte da música popular contemporânea. Gêneros como o folk, o country americano e até mesmo o jazz têm raízes muito fortes na música celta. Dê ouvidos à música celta do grupo Queutói.
O grupo começou há muito tempo atrás, eu nem fazia parte dele ainda. E daí me chamaram para tocar, acho que faz o quê? 2 anos, mais ou menos, me chamaram para tocar e a gente está tocando desde então com uma formação nova. Na verdade, parte da banda já tocava há mais tempo. Por exemplo, o Carlos, ele tinha uma outra banda, aí eu acredito que tenha terminado por motivos diversos, aí ele convidou os amigos que ele já conhecia, que tocavam em estilos variados, assim, para começar o grupo de música celta. Foi ouvindo discos e conseguindo partituras, material, livros, e conhecendo pessoas que tocavam também. A música celta a gente sempre ouviu, pelo menos na minha casa, sempre todo mundo gostou e tudo, curtiu, e daí me chamaram para tocar, era uma coisa nova, eu falei, vamos experimentar, ver e tal, e deu liga. No início eu tocava só o violão, aí depois fui passando para o banjo, para flauta doce, daí a flauta celta, né, o whistles, aí depois a gaita de fole também. Primeiro a gente sopra aqui, a bolsa enche de ar e começa a sair o som aqui no ronco, nós chamamos aqui na Espanha ronco, e aqui é uma palheta de lingueta simples de bambu, que dá essa nota pedal. É o primeiro onde sai o som. Aí quando o som começa a ficar mais forte, a pressão na bolsa, aí começa a sair o som pelo chanter, que é o ponteiro da gaita, né, que é onde se executa as melodias. Então o som sai pelo chanter e pelo ronco da gaita.
instrumento que, como vocês veem, tem que encher o saco, né? O Caldo de Cultura volta na próxima quinta-feira. Até lá!